O dog do Reddit. Minha esposa falsificou o resultado do teste de paternidade e me fez duvidar da minha própria sanidade. Mas o comportamento nojento dela acabou sendo exposto para todo mundo. Eu acredito que todos nós já ouvimos alguma frase tipo: sempre devemos dar o benefício da dúvida às pessoas. Mas o universo infelizmente não deixa você viver em um otimismo falso, sem que você acabe sendo punido por isso. O universo simplesmente estala os dedos, puxa uma cadeira e diz: vamos ver até onde vai essa negação. E, de repente, todos aqueles pressentimentos que você ignorou acabam explodindo na sua cara. E no fim das contas, a verdade é que a sua intuição não era dramática, mas sim real. Bem, tenho 33 anos e sou casado com Leona, de 31 anos, há 5 anos agora. Nós dois sempre amamos crianças, então não perdemos tempo para ter nossos próprios filhos. Basicamente, logo que nos casamos já tivemos um filho. O plano era ter mais 2, mas isso muito provavelmente não vai mais acontecer, porque estou realmente desconfiado da situação referente ao único filho que temos até aqui. E, para ser sincero, acho que essa criança não é minha. E devo confessar que só a ideia disso já me destrói por dentro. Tenho certeza de que, se for verdade, essa situação vai me destruir completamente. A primeira coisa que me deixou desconfiado foi o fato de ela ter engravidado justamente na semana em que estava ovulando. Como estávamos tentando, então tínhamos um controle disso tudo. Nesse mesmo período eu estava muito doente. Quando melhorei, dormimos juntos, mas pelos meus cálculos, já deveria ter sido tarde demais para ela engravidar. Sei que o óvulo pode sobreviver por um tempo após a ovulação, e que nem sempre sabemos exatamente quando ela ocorre. Mesmo assim, as datas simplesmente não batiam na minha cabeça. Mesmo assim, aceitei que havia uma grande chance de eu estar errado e tentei não pensar muito nisso. Acho que teria deixado pra lá, se não fosse pelo fato de o bebê não se parecer em nada comigo, e também não se parecer muito com ela. Ela dizia que o bebê era a cara do avô, que já tinha falecido há muito tempo. Quando ela comentou isso com os pais, eles meio que concordaram. Mas isso me pareceu um tanto quanto forçado, porque eu imaginava que eles enxergariam a semelhança muito melhor do que ela. Mesmo assim, deixei pra lá, porque parte de mim achava que eu estava apenas procurando motivos para duvidar. Afinal de contas, todos os bebês meio que nascem com aquela cara de joelho, praticamente sem muitos traços ainda. Pensei que, quando a criança crescesse um pouco, conseguiria ver melhor as semelhanças. Para ser honesto, era muito deprimente ter que considerar que o próprio filho podia não ser seu. Então, acho que uma parte de mim só queria evitar o assunto o máximo possível. Hoje, nosso filho tem 3 anos, e, para mim, já dá para ver claramente como ele é. Só que ele absolutamente não se parece comigo, e tudo bem, isso pode acontecer, mas também me espanta um pouco ele não se parecer com ninguém da minha família. E isso me preocupa demais. Tenho um amigo muito próximo que passou por uma fraude de paternidade, então talvez isso esteja me deixando mais paranoico. Mesmo assim, prefiro parecer paranoico do que ser aquele cara que aceita ser feito de idiota por anos. Antes que perguntem por que ainda não fiz o teste de paternidade, é porque, se eu for fazer, quero ser honesto sobre isso. Não quero agir às escondidas, porque acho que meu casamento merece, pelo menos, esse nível de honestidade e de transparência. Se ela mentiu para mim, quero ser uma pessoa melhor do que ela, independentemente do que aconteça. Pode me chamar de idiota, tanto faz, é o jeito que eu escolhi fazer as coisas. Também não queria mencionar isso porque me faz sentir péssimo, mas sempre me senti inseguro com a relação dela com um outro cara, que começou a trabalhar no mesmo lugar que ela na época em que ela engravidou. Eu sabia que ele gostava dela, mas ela dizia que ele só estava sendo gentil com ela. Talvez seja parte do motivo de eu não conseguir tirar essa ideia da minha mente. Talvez eu esteja pensando muito e conectando coisas que não estão ligadas. Quem sabe? Mas não acho que nosso filho se pareça com esse cara tampouco, então isso, pelo menos, me alivia um pouco. Sei que pareço louco, e tudo bem. Só queria ver se alguém tinha algum conselho ou palavras de apoio. Estou completamente preparado para confrontá-la e pedir que façamos o teste de paternidade. Sei também que é praticamente como jogar uma bomba nuclear no casamento, mas sou uma pessoa honesta, e ainda a amo, então não quero fazer nada pelas costas. Mas também não quero passar a minha vida inteira com dúvidas. Se eu tivesse provas mais concretas das minhas suspeitas, juro que já teria feito o teste escondido, mas não acho que ela mereça isso, pelo menos não ainda. De qualquer forma, vou confrontá-la. E, quando eu fizer isso, verei como seguir a partir daí. Só espero conseguir fazê-la entender de onde vem a minha desconfiança, mesmo sabendo que ela vai se ofender de qualquer jeito. Mas acho que a reação dela também vai me dizer muita coisa. A atualização 1. Se você não leu meu post anterior, vale a pena ler para entender o contexto do que está acontecendo na minha vida. Confrontei minha esposa sobre fazer um teste de paternidade com nosso filho, e, claro, a conversa foi tão ruim quanto eu esperava. Tudo bem, eu já imaginava que seria assim.
Aconteceu que eu me sentei com ela e tentei explicar com calma que sempre tive dúvidas sobre a forma como a gravidez aconteceu. Expliquei que estava muito doente naquela semana e que, quando melhorei e ficamos juntos, eu tinha certeza de que tínhamos perdido o período fértil. Ela me interrompeu dizendo que nossa noção de período fértil não era exata, e eu concordei com ela. Foi justamente por isso que, na época, não fiquei obcecado com o assunto. Disse que isso nunca tinha sido um problema durante a gravidez, mas, quando nosso filho nasceu e não se parecia com nenhum de nós, comecei a me preocupar de verdade. Mais uma vez, ela me interrompeu e disse que o menino era a cara do avô. Respondi que havia aceitado isso, mas que, na época, os pais dela não pareceram tão convencidos quanto ela, pelo jeito que reagiram quando o assunto surgiu. Ela então me mandou ir direto ao ponto e dizer o que eu realmente queria. Falei que tinha dúvidas sobre a paternidade da criança e que essas dúvidas vinham desde o dia em que ela me contou que estava grávida. Disse também que queria fazer o teste, mas queria fazer da forma certa, com ela sabendo, em vez de pegar nosso filho e fazer tudo escondido. Ela ficou extremamente furiosa, o que era exatamente o que eu esperava. Disse que eu era idiota por pensar que ela poderia ter me traído. Sentiu-se profundamente ofendida. E, novamente, eu entendo. Disse a ela que compreendia e pedia desculpas por isso, mas lhe expliquei que era o tipo de coisa que eu precisava confirmar, pois era uma necessidade minha, já que o nosso filho já tinha 3 anos e não queria continuar com esse sentimento por mais tempo. Senti que ela estava tentando me dissuadir de forma sutil, dizendo que seria uma perda de tempo e dinheiro para nós dois. No entanto, acredito que alguém que tem plena certeza de que nunca traiu preferiria esperar calmamente pelo momento de poder dizer, eu te disse, em vez de tentar me convencer a desistir. Eventualmente, ela percebeu que eu não ia recuar e disse para eu seguir em frente, mas afirmou que eu me arrependeria no final. Tudo bem, eu disse que aceitaria as consequências disso. Disse a ela que precisaríamos ir juntos, e, muito a contragosto, ela concordou em me acompanhar. Notei que ela parecia curiosa para saber quando os resultados ficariam prontos. Perguntou a mim, e eu não soube responder. Então, perguntou à enfermeira, que explicou o prazo, e depois ainda confirmou com o médico essa informação. Quando soube que levaria alguns dias, ela pareceu tranquila. Perguntaram como queríamos receber os resultados, e ela sugeriu que fossem enviados pelo correio, para que pudéssemos ver o documento físico juntos, com total clareza. Concordei. O teste foi feito, com as amostras coletadas de mim e do nosso filho, e foi só isso. Foi muito mais simples do que eu imaginava. É aí que estamos agora. Já fiz a parte mais difícil, o confronto, e agora só resta esperar pelo resultado de tudo. O fato de ela ter aceitado ir comigo me deixou um pouco mais tranquilo. Mas eu não vou me sentir realmente bem até ver o resultado. No momento, sinto que a ansiedade é o que está me deixando ansioso. Se o menino for mesmo meu filho, ficarei feliz, embora precise lidar com uma esposa ressentida. Se não for, terei que lidar com o desmoronamento do meu casamento e da minha vida. O que será algo ainda pior. Não faço ideia de como vou reagir, mas quando chegar a hora, vou descobrir. A atualização 2. As coisas tomaram um rumo que eu nunca esperei. E, para ser totalmente honesto com vocês, estou arrasado. Nem sei como processar tudo o que aconteceu. Vou descrever exatamente como tudo se desenrolou, para que vocês entendam o que senti. Primeiro, os resultados do teste de paternidade chegaram pelo correio. Chegaram enquanto eu estava no trabalho e ela estava em casa, mas ela me ligou avisando que o envelope havia chegado. Disse que não ia abri-lo até eu voltar, e isso me deixou mais aliviado. Quando finalmente cheguei, foi a primeira coisa que quis fazer. A ansiedade daquela semana tinha sido insuportável, e eu só precisava saber a verdade. Ela tentou me acalmar, pediu para eu relaxar primeiro, mas eu insisti e venci. Eu iria abrir o resultado logo de uma vez. Notei que eu era o único nervoso. Ela parecia ter ficado mais apreensiva na hora do teste, mas agora parecia tranquila. Enfim, ela me deixou abrir o envelope. Tirei o resultado e vi que eu era o pai do meu filho. Para ser sincero, senti um enorme alívio. Vivi com essa dúvida na cabeça por anos, e naquele instante, finalmente tive uma resposta. A primeira coisa que fiz foi pedir desculpas. Disse a ela que, desde o momento em que a dúvida surgiu, a única maneira de lidar com aquilo era fazendo o teste. Sabia que ela ficaria magoada, e aceitei isso. Só queria que ela entendesse que eu precisava da verdade. É claro que ela ficou ressentida e meio passiva-agressiva, como eu esperava, mas eu aceitei com calma. O ponto em que tudo desandou foi quando conversei com meu amigo sobre o resultado e mandei para ele uma foto do teste. Durante todo o período de dúvida, ele foi o único em quem confiei. Ele sempre defendeu que eu fizesse o teste sem o conhecimento dela, e manteve essa opinião. Mesmo assim, aceitou o resultado, já que estava convencido de que eu não era o pai, e, com isso, já tinha começado a criar raiva da minha esposa Leona. Algumas horas depois, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha certeza de que o envelope estava lacrado.
Eu mesmo o havia aberto. Achei que ele estava apenas tentando transformar Leona na vilã a qualquer custo, mas não falei isso. Ele perguntou se eu tinha certeza de que o envelope não tinha sido refeito, e respondi que não havia como saber. Perguntei o motivo de tantas perguntas, e ele disse que estava convencido de que o documento havia sido adulterado. Naquele momento, achei que ele estava exagerando. Eu só queria encerrar o drama, mas resolvi ouvi-lo. Já tinha ido tão longe e ele sempre me apoiou. Foi então que ele me mostrou o que tinha percebido. Na parte da interpretação dos resultados, onde aparece a probabilidade de paternidade, o texto parecia desalinhado, como se tivesse sido adicionado algo extra depois. Comecei a achar que ele estava forçando a barra para incriminá-la, mas ele mostrou os motivos de suspeitar e, para ser sincero, faziam sentido. O texto realmente não se alinhava com as margens do restante do documento. Disse a ele que havia uma forma simples de confirmar se o resultado tinha sido adulterado. Bastava eu ir pessoalmente ao laboratório e pedir uma nova cópia. E foi exatamente o que eu fiz. Só precisei comprovar minha identidade, e eles imprimiram uma nova via. Nem esperei chegar ao carro. Abri o envelope ali mesmo, e o meu amigo estava absolutamente certo. Ela tinha, de alguma forma, adulterado o teste para que dissesse que eu era o pai. Fiquei em choque. O documento tinha uma série de números e termos científicos que ela deixou intactos, porque sabia que eu não entenderia nada daquilo sozinho. Ela sabia disso. Porém, alterou a parte da interpretação dos resultados, porque era justamente o que eu iria observar, e novamente, ela estava certa. O que senti naquele exato momento é algo realmente impossível de descrever, porque naquele momento eu não apenas descobri que meu filho não era meu, não apenas descobri que minha esposa havia mentido para mim e me traído, mas também percebi que ela tentou me fazer de completo idiota, falsificando o resultado do teste de paternidade. Ela conseguiu superar todas as minhas expectativas negativas quanto a ela. Foi insano. Tive que me segurar para não confrontá-la imediatamente. Queria muito fazer isso, mas ali eu soube com toda a certeza que seria melhor eu agir com inteligência. Fui ingênuo ao tentar ser um marido honesto desde o começo. Deveria ter feito tudo em segredo e nunca teria que lidar com um teste de paternidade falsificado. Mesmo que com isso eu tivesse descoberto o verdadeiro nível de canalice dela. Mesmo assim, fiquei sentado no carro por muito tempo tentando controlar minhas emoções. Minha cabeça estava um caos, e com razão. Quando consegui me acalmar por um bom tempo, e logo na sequência comecei a procurar advogados de divórcio na região. Queria um com boas avaliações, então passei quase uma hora dentro do carro pesquisando até encontrar um que atendesse a todos os critérios que eu procurava. Não estava tão preocupado com valores agora. Eventualmente, encontrei um escritório, liguei e fui direto para lá. Após conversarmos e eu explicar tudo, combinei para que os papéis fossem preparados e entregues assim que estivessem prontos, e o mais rápido possível. A atualização 3. Vou direto ao ponto desta vez. Quando os papéis do divórcio ficaram prontos, mandei entregar imediatamente para Leona. Planejava confrontá-la depois, quando ela começasse a se perguntar o motivo, embora eu tenha certeza de que ela logo imaginou que eu havia descoberto a verdade. Eu não estava em casa quando ela foi notificada, e ela me ligou 5 vezes e mandou várias mensagens. Eu sabia que não responderia até estar cara a cara com ela. Acho que conversas assim precisam ser feitas pessoalmente, para não dar à pessoa tempo de inventar desculpas idiotas para o que fez. Quando cheguei em casa, ela não tentou se colocar como vítima. Estava submissa, quieta, esperando que eu falasse primeiro. Tenho certeza de que ela já sabia porque eu queria o divórcio, e, felizmente, não fingiu ignorância dessa vez. Ela apenas acenou com a cabeça, de um jeito inocente, e isso me enfureceu ainda mais, parecia estar tentando bancar a boazinha, como se isso fosse me amolecer. Perguntei com quem ela tinha dormido, mas ela se recusou a me responder. Não queria ser agressivo, mas eu precisava dessa resposta, eu merecia isso, afinal, eu estava criando o filho de outro homem. No fim, tive que levar o tom, e só assim ela admitiu que era com um colega de trabalho, mas não o mesmo de quem sempre imaginei que poderia ser. Disse que o nome dele era Ed. Não acreditei, mas aceitei, porque o que mais eu poderia fazer? Disse a ela que ela era o pior tipo de pessoa. Não só havia me traído, mas manteve o caso escondido por 3 anos, e desse caso nasceu uma criança que não era minha. E, para piorar, ainda tentou encobrir tudo falsificando o teste antes que eu chegasse em casa. Disse que eu jamais teria descoberto se não tivesse examinado o documento com atenção. Não mencionei o meu amigo, apenas para não envolver ainda mais nessa história, ou fazer com que ela marcasse ele de alguma maneira. Disse apenas que desejava o pior para ela, porque me fez sentir uma dor que eu definitivamente não merecia, tudo isso enquanto se fazia de vítima e ofendida. Fui um bom pai para aquele menino, e sabia que, por ser muito novo, ainda poderia sair da vida dele sem destruí-lo. Não era o que eu queria, mas, sendo realista, o que mais eu poderia fazer? Ele não era o meu filho, e tinha apenas 3 anos. Continuar com essa relação seria apenas me apegar a uma mentira,
e ser lembrado disso eternamente. Vai doer, mas ele tem um pai biológico em algum lugar, e não sou eu. Isso não significa que eu vá deixar de amá-lo, mas preciso seguir em frente. Coloquei tudo pra fora, e ela ficou sentada, em silêncio, apenas me ouvindo. Quando terminei, comecei a arrumar minhas coisas. Morávamos em um apartamento alugado, grande e caro demais para eu bancar sozinho, então decidi simplesmente desistir do contrato. Não quero brigar por nada disso. Ela tentou me convencer a ficar, mas suas súplicas soaram fracas, e mesmo que fossem fortes, eu sabia que não havia mais volta. Nem mesmo pude dizer que queria ficar pelo meu filho, porque, novamente, eu sei que fazer isso apenas me destruiria aos poucos ao longo dos anos. É devastador, mas o que eu posso fazer? A vida me deu um golpe pesado. Agora eu tenho que ser esperto e tentar lidar da melhor forma possível. A atualização 4. Esta será minha última atualização. Depois de tudo o que aconteceu, acredito que o meu relato chegou ao seu final. Aconteceram algumas coisas, então vou contar na sequência correta. Primeiramente, agora eu estou oficialmente divorciado. O processo foi relativamente simples. Como eu já havia dito, não havia casa em disputa, nem custódia ou pensão para ela para discutir. Quanto à situação do meu filho, diante de tudo o que aconteceu e que eu consegui provar, precisarei pagar pensão alimentícia, mas, felizmente, não por muito tempo, então não me importo tanto. Ainda tive sorte pelo fato das leis do meu estado não serem as piores nessa questão. Fora isso, eu sabia que não podia deixar as coisas terminarem em silêncio. Fui profundamente enganado e ferido pela minha ex-esposa. Aquela que se fez de vítima e de ofendida, enquanto me enganava das piores maneiras possíveis. Então eu resolvi contar a verdade para todos. Tirei fotos do teste de paternidade falso e do verdadeiro. Escrevi uma longa mensagem explicando tudo o que ela fez, como me enganou, mentiu e tentou me manipular, e depois enviei para o maior número de pessoas possível. Mandei para todos os familiares, quando não tinham número, enviei pelo Facebook. Postei nos meus stories do Instagram. Mandei para nossos amigos em comum. Enviei para pessoas com quem ela estudou. Para grupos do bairro. Por fim, deixei uma nota para que todos que duvidassem, fizessem o mesmo que eu fiz. O fato é que eu queria acabar completamente com a reputação de boa mulher que ela achava que tinha, e acho que consegui. Não respondi a absolutamente ninguém que veio me pedir mais detalhes, porque a mensagem já era clara. E só atendi quando ela ligou uma vez. Nos primeiros minutos, deixei que gritasse, chorasse, esbravejasse. Disse que era algo privado, que devia ficar entre nós. Alegou que eu também a traí de uma forma terrível, e que isso mostrava que eu nunca a amei. Foi quase cômico. Mantive a calma e disse apenas que ela estava recebendo o que merecia. Falei que as pessoas precisavam saber quem ela realmente era, até para que um desavisado não acabasse desgraçando a vida dele ao se envolver com ela. Ao menos, se algum louco fizesse isso, não seria por falta de aviso. E disse que com isso eu só tinha cumprido meu dever moral ao divulgar tudo. Ela começou a me xingar, então desliguei e bloqueei o seu número para todo sempre. Quando penso e me lembro de tudo, ainda dói, porque eu acreditava que tinha a vida quase perfeita. Pensei que tinha um filho só meu, e que teria outros com ela. Mas agora tudo isso acabou. E mesmo assim devo me sentir feliz, pois as coisas poderiam ter sido muito piores para mim. Então, acho que é isso que chamam de vida. Tudo o que posso fazer agora é tentar seguir em frente. Vou fazer o meu melhor, um dia de cada vez. Comentários sobre o relato. Vamos ser honestos. Se ela fosse inocente, ela até poderia ter ficado chateada, claro, mas não ficaria extremamente irritada, fingindo não entender o porquê, e também não tentaria o impedir de fazer o teste. Pessoas inocentes não entram em pânico diante da necessidade de clareza dos outros, elas apenas provam a sua inocência. Já as culpadas, essas tentam ganhar tempo, mudar de assunto e te fazer sentir culpado ou louco, apenas por fazer perguntas básicas. O mais irônico disso tudo foi ela querer falar em privacidade, e dele ter arruinado a vida dela. Sendo que ela fez algo igual ou pior com ele. É bem curioso como os traidores de repente passam a se preocupar com os limites, assim que a sujeira deles vem à tona e são desmascarados. Por fim, se tiverem dúvidas, façam o teste de DNA. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha.
Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.